Boa tarde, obrigada pela presença de cada um de vocês, né? Que eu sei que poderia estar na sala de aula, mas veio ouvir um pouquinho sobre o transtorno do espectro do autismo e do TDAH. Então, estamos aqui hoje no Abril Verde sobre a conscientização da segurança do trabalho, mas também estamos no Abril Azul, que é a conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. E hoje o que eu vou trazer para vocês é as diferenças em relação ao autismo, TDAH, quais são os sinais precoces desses transtornos e como eles vão se apresentar ao longo da vida. Tá? Então, como o deputado Jairo falou, é importante que vocês conheçam, porque muitas pessoas próximas a vocês vão ter o diagnóstico, seja de autismo, de TDAH. Então, o autismo hoje, o que o Jairo falou, 1 a cada 31 crianças são diagnosticadas com autismo até os 8 anos de idade nos Estados Unidos. Então, é um número muito alto. A gente ainda não tem um estudo no Brasil fidedigno para conseguir avaliar a quantidade de pessoas com diagnóstico de autismo até determinada faixa etária. Mas esse estudo que saiu este ano, lá nos Estados Unidos, ele já traz essa referência para a gente. Os anos anteriores falavam-se 1 a cada 60, 1 a cada 54. Então, a realidade de 2026 é muito diferente da realidade anterior. Então, antes de eu falar o que é o autismo, eu vou falar para vocês dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Que ele vai começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas já nos primeiros anos de vida. Muitas vezes, antes dessa pessoa, dessa criança, estar frequentando o ambiente escolar. A gente já vai ver todos esses sinais. E para a gente estar falando de um transtorno, a gente está falando de um prejuízo. Então, um prejuízo ocupacional, um prejuízo pessoal, social, na interação com as outras pessoas. Então, muita gente se fala hoje, eu tenho autismo, né? Porque eu tenho algum tipo de dificuldade. Não, a gente está falando de um transtorno, de um prejuízo de verdade na vida de uma pessoa. Que muitas vezes, com menos de 1 ano de vida, a gente já vai começar a ver alguns sinais. E esses sinais vão impactar de diversas formas no desenvolvimento. Seja na adaptação à escola, seja num relacionamento futuro, seja no trabalho. Né? Então, a partir de 2013, a gente definiu o DSM-5 como Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais. Foi quando trouxe essa definição de transtorno do neurodesenvolvimento e atualizou os critérios que a gente tem hoje de diagnóstico de autismo. Antes disso, não existiam esses critérios que a gente falava, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte. Não se usava-se também o termo transtorno do espectro do autismo. A gente usava outros termos para denominar o autismo. E a partir de 2013, a gente trouxe essa definição melhor. E o que é o autismo? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai se iniciar ali nos primeiros anos de vida, com um prejuízo na interação social, comportamentos restritos e repetitivos que trazem prejuízo. Então, eu sempre vou enfatizar para vocês o prejuízo, né? Para a gente não ter essa banalização em relação ao diagnóstico que existe atualmente. Então, é importante trazer que um transtorno ele vai manifestar muito cedo e ele vai impactar de diversas formas. E aí a relação, né? Então, a cada 5 crianças diagnosticadas com autismo, 4 são meninos e 1 é menina. Por isso que a gente usa o termo Abril Azul, né? Pela quantidade de meninos que são afetados pelo transtorno do espectro. Mas essa porcentagem, provavelmente no ano que vem, a gente vai ter uma atualização. Por quê? Hoje, com a ampliação dos critérios diagnósticos, já é possível identificar o autismo de uma forma melhor nas meninas, né? Não é porque as meninas são melhores em tudo. É porque as meninas elas conseguem mascarar muito os sinais de autismo. Então, ela aprende a brincar de boneca, ela aprende a imitar a outra amiga, ela consegue desenvolver a fala e a linguagem antes dos meninos. Ela vai brincar, às vezes, dando mamar para a boneca, dando comidinha. E aí as pessoas vão olhar e falar, essa menina não é autista, mas ela brinca tão bonitinho. Enquanto olha para o amiguinho está virando o carrinho ao contrário e rodando a roda. Fica ali rodando várias horas do dia. Então, isso é muito mais fácil da gente associar o diagnóstico de autismo do que uma menina que brinca de boneca. Então, acredita-se que muitas mulheres não foram diagnosticadas com autismo. E por isso a gente tem essa porcentagem tão mais alta dos meninos no espectro do autismo.
Então, como eu disse anteriormente, a gente classificava em grau leve, moderado e grave. Hoje, não se usa-se mais o termo grau, tá? Porque parece que a gente está falando de uma doença. E o autismo, ele não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, como eu disse. Hoje, a gente usa níveis de suporte. Então, quanto aquela pessoa com diagnóstico necessita de ajuda para ser uma pessoa funcional. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que é diagnosticada com autismo aos 3 anos de idade. Quanto vocês acham que aquela criança vai precisar de suporte? Para tudo, né? Senão a criança não sobrevive aqui. Ela precisa de apoio para tudo. Então, é muito difícil a gente falar em nível de suporte para as crianças pequenas. Mas para um adulto, para um adolescente, é muito importante, né? Então, o nível de suporte 1 vai precisar de pouco auxílio. Então, uma pessoa que vai ter alguma questão de linguagem, mas vai conseguir se comunicar, vai conseguir expressar as suas emoções, os seus desejos, e vai precisar de pouco auxílio para permanecer dentro de sala, dentro do trabalho. Vai ter pouco prejuízo secundário ao transtorno, mas o prejuízo tem que existir. O nível de suporte 2 já são aquelas pessoas que não são oralizadas, ou seja, não tem a fala tão produtiva, tá? Não, a gente também não usa mais o termo autismo não verbal. É um termo que a gente tem que evitar usar, porque não quer dizer que aquela pessoa nunca vai adquirir a fala. Então, a gente usa o termo oralizado naquele momento. E o nível 3 de suporte é aquele indivíduo que vai precisar de auxílio para tudo. Todo mundo já viu uma pessoa com autismo que precisa de ajuda para ir no banheiro, para ficar em sala de aula, para se alimentar, precisa ir no médico quase que todo mês, precisa fazer uma carga horária de terapia muito grande. Então, essa é uma pessoa com autismo nível 3 de suporte. Frequentemente está estudando na APAE, ou se está inserido numa sala de aula, tem um professor auxiliar junto com ele. Então, vocês já devem ter visto alguém assim. E aí, os mitos e estereótipos do autismo. Vocês acham que o autismo tem cura? Não tem, né, gente? Como eu falei, não é uma doença. É um transtorno. É como aquela pessoa se comporta. Então, a gente não está falando de algo que vai passar ali ao longo da vida, tá? E vocês acham que toda pessoa com autismo vai ter deficiência intelectual? Ou seja, não vai conseguir aprender nunca na vida? Também não, né? O autismo nada tem a ver com a inteligência. Como eu disse, é um transtorno comportamental e de linguagem. Então, vai ter comportamentos restritos, repetitivos e atraso na fala e na linguagem. Mas isso não é sinônimo de deficiência intelectual. E também não é sinônimo de que é muito inteligente. Então, imagina para uma mãe que a criança recebeu o diagnóstico de autismo e fala, nossa, mas ele deve ser muito inteligente, né? E a mãe está ali, fica se perguntando, nossa, mas o que será que eu estou fazendo de errado? Porque meu filho precisa de ajuda para tudo, não conseguiu aprender ainda a ler, escrever. Será que é alguma coisa que eu estou fazendo errado? Então, o autismo não tem nada a ver com a inteligência, tá? A gente está falando de comportamento. E vocês... Pode sim. Então, é um transtorno flutuante, né? Não é uma doença estável. A gente está falando de um transtorno em si. Então, existem algumas fases da vida que os níveis de suporte podem aumentar. Então, uma criança ali, nível 1 de suporte, que às vezes os pais se separam ou passa por alguma coisa na escola. Essa criança, às vezes, fica com mais ansiedade, choro, tem regressão comportamental, pode voltar a usar as fraldas. Então, isso aumenta o nível de suporte. Da mesma forma que uma pessoa pode ser diagnosticada com autismo ali por volta dos 10 anos de idade, autismo nível 2, 3 de suporte, e pode, a partir do tratamento adequado, apoio terapêutico, mudar para o nível 1 ou 2 de suporte, tá bom? Então, é um transtorno flutuante. E todas as pessoas com autismo vão ter algum transtorno mental? Então, vocês acham que todo mundo tem autismo vai ter esquizofrenia, depressão, qualquer outro problema? Também não, né? Não é sinônimo de alguma doença mental. Pode ser sim que desenvolva ao longo da vida, né? A gente sabe que 60% das pessoas com autismo vão ter alguma outra comorbidade associada. Eu vou falar mais para frente do TDAH, mas pode ter ansiedade, depressão, né? A esquizofrenia em si é um transtorno irmão do autismo. Ele tem a mesma origem embriológica, as mesmas funções ali cerebrais alteradas. Então, pode sim desenvolver, às vezes, na adolescência e na vida adulta, outras comorbidades. Mas nem todas as pessoas vão ter algum tipo de transtorno mental.
E as causas do autismo? Vocês acham que o autismo passa de uma pessoa para outra? Que você se torna autista ao longo da sua vida, quando acontece alguma coisa? O que vocês acham? Você pode se tornar autista? Não, né? Como eu disse, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente já nasce com isso. E a principal questão é que é um transtorno neurobiológico, ou seja, as bases genéticas são muito fortes. Quando existe uma história familiar de autismo, tem muita chance de ter mais alguém na família com autismo. Por isso que muitos pais levam a criança em consulta para fazer o diagnóstico e já começa a trazer informação. Eu acho que talvez eu seja, ou meu irmão, ou meu pai. Então, existe uma base genética muito importante, tá? Outra questão também, que existem fatores ambientais que influenciam na expressão dos nossos genes. Então, vou falar durante a gestação, tá? Uma mãe, né, grávida, e aí durante a gestação ela precisa começar a usar alguma medicação, como, por exemplo, uma medicação para controlar a epilepsia. Há muito risco de o feto dela desenvolver o autismo, porque é uma medicação que vai alterar a nossa expressão gênica. Ou, por exemplo, o álcool, né, que hoje, atualmente, é a principal causa de autismo epigenética, ou seja, causando a expressão de genes, o uso de álcool durante a gestação. E os pais também não estão isentos disso. Então, pais alcoolistas que fazem uso de álcool por muitos anos, quando vão ter os filhos, a qualidade dos espermatozoides produzidos não é adequada. Então, aumenta e muito o risco de desenvolver o transtorno do espectro. E os sinais de alerta precoce? Aquilo que a gente tem que observar já nas crianças bem pequenininhas. Então, muitas vezes, é aquele bebê que vai chegar com 1 ano de vida, 2 anos de vida, 3 anos, e ainda não vai estar falando. Vai estar só soltando alguns sons, fazendo um balbucio, pouca vocalização, e não vai estar falando nenhuma palavra, né? Ou, às vezes, fala algumas palavras, mas não junta uma frase, não consegue falar, eu quero ir passear no parque. Vai falar, parque, agora. Então, é uma fala muito restrita. Isso é um dos principais sinais que levam os pais a procurar o atendimento. Outra questão também, não tem o sorriso social. Então, o que é o autismo? Auto, eu me basto. Esse bebê, ele não vai olhar para você, não vai sorrir quando você fizer uma gracinha, não vai dar uma gargalhada. Então, é um bebê que tem pouca interação. Às vezes, passa alguma coisa ali no campo de visão desse bebê, e ele não está se importando. Ele está bem restrito ali no mundo dele. Outra questão também que a gente pode observar é que não faz o contato visual durante a amamentação. Então, é muito comum que os bebês, quando estão sendo amamentados, seja no peito, seja na mamadeira, eles olhem para a mãe, façam carinho, né? Tem aquela troca visual. É um bebê, como eu disse, que vai ficar muito no mundo dele. Tem algumas mães que me falam, mas ele é muito tranquilo. Não chora por motivo nenhum. Parece que nada incomoda. Mas aí parece que não quer ficar no berço, não quer ficar no colo. Na hora de dormir é muito difícil. Então, são alguns sinais que a gente precisa avaliar no momento do diagnóstico. Outra questão também é que não acompanha os objetos. Então, às vezes, a gente coloca um pompom vermelho, um ursinho. Toda criança vai olhar para aquilo, vai querer pegar. Para uma criança autista, muitas vezes isso é indiferente. Ele vai querer brincar ali com o potinho da cozinha, com a tampa que está ali dentro, com a rodinha do carro, com a hélice do ventilador. E não vai ter tanta interação com os brinquedos que a gente espera para aquela idade. Ou, por exemplo, não tem interação com sons. Então, é muito comum das crianças pequenas já estarem batendo palma no primeiro aniversário de vida, cantarem o parabéns, cantar uma musiquinha do Patati Patatá, da Patrulha Canina. Mas as crianças com autismo não vão ter tanta interação com isso. Não vai ser tão interessante para ele essas musiquinhas. Vai preferir ficar mais ali nos interesses restritos que eles apresentam. E o diagnóstico de autismo? Vocês acham que existe um exame que a gente faça com a criança para ter o diagnóstico ou com o adulto? Não. O autismo é um diagnóstico clínico. Então, é um conjunto de sinais, como eu falei para vocês, critério e diagnóstico, para que a gente possa fazer toda essa investigação e esse diagnóstico. Não existe um exame de sangue que você faça, não é uma tomografia, não é uma ressonância. Às vezes, a gente pede esses outros exames quando existe uma suspeita de um outro transtorno causando alteração no comportamento. Por exemplo, a epilepsia. Então, as crises convulsivas que se iniciam muito cedo, elas causam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de um bebê. Então, atraso para falar, atraso para andar.
E aí você vai investigar achando que é o autismo, mas na verdade é uma criança com epilepsia. Então os exames complementares são importantes para diagnóstico diferencial e não para a gente fechar o diagnóstico de autismo, tá? Não existe nada que a gente faça e tenha um diagnóstico ali certeiro, tá bom? E a existência do autismo e do TDAH. Então, naquele manual que eu falei para vocês de 2014, ele possibilitou que exista o diagnóstico de autismo e TDAH na mesma pessoa. Então, cerca de 30 a 80% das pessoas com autismo vão ser diagnosticadas com TDAH. E 60% dessas pessoas vão ter comportamentos autísticos, mas muitas vezes vão ser só o TDAH. Então isso é importante, porque muitas vezes as pessoas ficam, será que eu tenho autismo? Será que eu tenho TDAH? Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo? E não conseguem entrar dentro de um único transtorno. Às vezes a gente está falando dos dois ao mesmo tempo, tá bom? E essa comorbidade, ela é muito importante, porque quando coexiste o autismo e TDAH, vamos ter pior adaptação, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente ocupacional, né? Então, vai atrapalhar as relações sociais, o aprendizado, a permanência em palestras, né? Vai ser muito difícil quando a gente tem os dois diagnósticos, vai precisar de maior suporte. Então, tudo isso é incapacitante. E o TDAH? Vocês sabem o que é o TDAH? Que hoje é o principal transtorno diagnosticado na infância e na adolescência? Todo mundo fala que é a falta de atenção, né? Ah, eu não consigo aprender, eu esqueci alguma coisa, é o meu TDAH que atacou. Não, o TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele também vai iniciar ali nos primeiros anos de vida, muitas vezes antes de entrar na escola. Mas começa a se investigar o TDAH na escola porque atrapalha para aprender. E aí o professor fala: mãe, você precisa levar essa criança no neuropediatra, porque não está aprendendo. Ou passe com uma psicóloga para avaliar. Então, muitas vezes o TDAH é diagnosticado ali nos primeiros anos da escola. Ou então chega um adolescente e fala, não consigo me concentrar. Parece que eu estou olhando para a professora, daqui a pouco eu já estou pensando em outra coisa, ela já apagou a lousa, não consegui copiar, e vai virando uma bola de neve. E aí começa a investigar e descobre o TDAH. Mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. Já começou muito cedo, nos primeiros anos de vida. E os critérios diagnósticos? Então, tem que estar presentes antes dos 12 anos. Ninguém se torna uma pessoa com TDAH também na vida. Ninguém vai virar TDAH na adolescência, na vida adulta, ou quando está em algum emprego que não gosta. Muitas vezes o problema vai ser o seu emprego, e não o TDAH. Manifestar em 2 ou mais contextos. Então, casa, escola, trabalho. Ninguém também tem TDAH apenas na escola. Muitas vezes é porque você não está se adaptando à escola, não está tendo uma rotina de estudo. Mas você vai ter prejuízo na sua casa, vai ter prejuízo lá no seu trabalho futuramente. Então, é muito difícil falar que existe TDAH em só um ambiente. Não tem como, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que está presente em todas as fases. E causar um prejuízo clinicamente. Então, você tem que ter um prejuízo social, ocupacional, pedagógico. Estamos falando de um transtorno. E para a gente falar em transtorno, tem que existir prejuízo. E não ser mais bem explicado por outro transtorno. Então, não ser mais bem explicado por um transtorno de ansiedade, uma depressão infantil, uma falta de sono à noite, um mau humor. Então, para a gente ter o diagnóstico de TDAH, tem que existir uma explicação, uma investigação adequada para isso. E quais os sinais clínicos do TDAH? Então, como eu falei, a desatenção, né, é a mais conhecida, ali a dificuldade de prestar atenção nas coisas que são passadas, manter o foco. Então, tudo causa uma distração enorme. A hiperatividade, que é a incapacidade de permanecer em um único lugar. Então, uma pessoa hiperativa, ela vai ficar sentada aqui para assistir a palestra, ela vai estar virando para um lado, virando para o outro, levanta a perna, mexe a perna, coça a cabeça, não consegue parar. Às vezes, se é uma criança pequena, a gente olha para a criança e fala, nossa, eu estou cansada só de olhar para essa criança. Então, é muita energia. É algo ali a mais do esperado, tá? E na vida adulta, vocês acham que o TDAH ele persiste na vida adulta? Sim, né? Como eu disse, é um transtorno que vai impactar lá na frente, às vezes no período ocupacional. Então, vai começar muito cedo e vai persistir. Não existe cura, tá? Não é uma doença também. E as comorbidades. Então, frequentemente, quando a gente tem uma criança com TDAH, é o que mais vai chamar a atenção.
mais vai chamar a atenção porque é muito hiperativo, não presta atenção, tem problema escolar. E aí a gente deixa de fazer o diagnóstico de outras coisas, como, por exemplo, o autismo, a ansiedade infantil, a depressão, porque o TDAH é o que chama a atenção dos pais, é o que chama a atenção do professor e faz procurar o atendimento. E a importância do diagnóstico. Então, eu trouxe 2 estudos para vocês que falam da importância de ter o diagnóstico em algum momento da vida. Então, esse primeiro estudo, ele fala do risco das pessoas que não usam medicação, né, ou que não fazem algum tipo de tratamento. Como essas pessoas com TDAH se envolvem mais em brigas, em acidentes de carro, quebram mais as regras, estão sempre ali buscando alguma coisa recompensadora. Fura o semáforo, faz racha, briga no trabalho, está sempre trocando de lugar. Tudo isso porque não consegue se adaptar ao ambiente. Então, aí vem a importância de se ter o diagnóstico e investigar adequadamente. O outro fala em relação a diferença das crianças que têm TDAH e dos adolescentes que usam medicação e os que não usam. Quem usa medicação e faz tratamento adequado aprendeu a ler cerca de 3 anos antes de quem foi ter o diagnóstico depois e não começou a tratar da forma adequada. Então, é muito importante investigar o mais cedo possível para começar um tratamento adequado, independente da faixa etária. E quando a gente tem o autismo e o TDAH, como que essas pessoas vai se manifestar ali? Na escola, no trabalho? Como que é esperado? Então, a gente sabe que vai ter uma maior probabilidade de comportamentos externalizantes e conflitos. Ou seja, vai estar num ambiente que está o tempo inteiro demandando para prestar atenção, para conseguir se comportar, para copiar, para fazer um relatório, para aprender, que é justamente o que a gente tem um impacto quando tem o diagnóstico de autismo ou de TDAH. Então, o abandono escolar é muito alto nas pessoas que têm esse diagnóstico. A incapacidade de se adaptar num trabalho é muito alta. Então, ter um diagnóstico e saber manejar, né, saber adaptar o ambiente que essa pessoa está inserida, facilita muito. Facilita o progresso, a pessoa consegue atingir suas potencialidades quando a gente faz a inclusão de uma forma adequada. Então, saber, né, o que esperar. Vocês, quando vocês forem para o ambiente de trabalho, vocês vão saber o que esperar dessas pessoas, né? Vocês já conhecem agora o que é o autismo, vocês já conhecem o que é o TDAH e como, de uma forma geral, isso impacta. Então, conseguir manejar a previsibilidade, então, tudo aquilo que possa atrapalhar. Som alto, né? Incomodar, cutucar o colega na sala de aula. Às vezes ele está ali tentando lidar com uma desatenção enorme, tentando focar para aprender e a gente está ali cochichando no fundo da sala, né? Ou traz algum objeto que faz muito barulho, derruba na sala de aula, faz bullying, né? Fala, nossa, eu tenho um paciente adolescente que ele deixou de ir para a escola porque os colegas só chamavam ele de esquisito. O quanto isso, às vezes, né? Nossa, mas só chamou de esquisito. Mas para uma pessoa que está lidando com diagnóstico de autismo, às vezes desde os 3 anos de idade e lutando para estar ali naquela sala de aula, naquele ambiente de trabalho, o quanto essa palavra não pode trazer uma dor imensa. Então, é importante vocês saberem que não é esquisito, não é uma pessoa diferente. É algo a mais, é algo inerente à existência daquele ser humano. Então, a inclusão começa muitas vezes quando vai fazer a matrícula na sala de aula. Quando vai fazer a matrícula, quando vai começar a trabalhar em algum lugar, saber com as pessoas que você vai trabalhar, apresentar, né? Ninguém quer chegar falando, eu sou autista. Então, respeitar ali as peculiaridades de cada um já é um passo enorme para a gente falar de inclusão. E o pior funcionamento adaptativo e a qualidade de vida. Então, é o que eu falei. Vai ter mais necessidades que as pessoas já ajudem para algumas coisas. Então, muitas vezes, eu tenho um colega, que ele é médico também, ele também é neuropediatra, e ele não consegue falar em público. Então, imagina para o neuropediatra como isso é impactante, né? Que a gente fala com as mães, a gente fala nas escolas, e ele gosta de trabalhar apenas num ambiente muito ali certo. Não gosta nada além disso. E muitas vezes foi tido como metido, incapaz.
E é uma pessoa autista, uma pessoa que preencheu os critérios diagnósticos com 3 anos de idade. Mas é uma pessoa que, como eu disse, não tem nada a ver com a inteligência. Só precisa se entender todas as suas peculiaridades, tudo aquilo que ele necessita para ser bem adaptado. Então, hoje, no hospital, ele tem uma vaga para ele chega, ele consegue estacionar, porque se ele chegar no hospital e não tiver a vaga para ele estacionar, ele já se desregula, já não consegue entrar, já não tem um bom dia, já tem dificuldade de atender os pacientes dele, de ensinar para os residentes. Então, a adaptação começa desde o momento que você entra em um ambiente. São pequenas coisas. E antes dele começar a trabalhar, perguntaram para ele o que você precisava aqui no hospital para você ter uma melhor adaptação. E ele falou várias coisas que ele precisava para ser mais funcional. E a partir disso, mudou aquele setor. Então, quando vocês forem para o ambiente de trabalho, quando vocês forem contratar alguém, é importante ouvir a opinião da pessoa, as coisas que são necessárias para ter uma melhor adaptação. Isso é o início de inclusão. Conseguir adaptar aquele ambiente para a pessoa. Ao contrário disso, você só está fazendo uma segregação, colocando às vezes ele em algum ambiente e falando, bom, mas ele está ali, né, no lugar dele, ninguém está atrapalhando, ninguém está conversando, deixa ele. Isso é segregação. Inclusão é você conseguir entrar num ambiente e ser funcional como as outras pessoas. Ser tratado como as outras pessoas a partir de adaptações para você. E os sinais de TDAH, eles podem embaralhar a leitura do autismo. Então, é o que eu falei. Muitas vezes, o TDAH, por ser algo que traz muito prejuízo no aprendizado, muito prejuízo atencional, deixam-se de fazer o diagnóstico de autismo. Sendo que o autismo é um transtorno que futuramente vai impactar muito mais a vida. Então, é importante se atentar àqueles sinais precoces que eu falei. Às vezes, olhar um colega que vocês percebam que não está muito legal, que está sendo uma demanda enorme o ambiente escolar. Conversar com essa pessoa, né? Contar para a professora o que vocês estão observando. Porque pode ser uma pessoa com algum transtorno do neurodesenvolvimento que está tendo dificuldade de adaptação naquele ambiente. Então, não existe nem na vida adulta, nem na criança, um exame que a gente faça o diagnóstico de autismo. Na vida intrauterina, muito menos, né? Não tem nada, nenhum marcador biológico. Então, não tem nenhum sinal ali que aquela pessoa vai ser autista, né? Que aquela pessoa não vai ter, às vezes, uma conexão cerebral. Porque a gente está falando muito de funcionamento. Hoje, existe a ressonância funcional. A gente consegue perceber um funcionamento ali de conexões cerebrais diferentes na pessoa com autismo. Mas nada ali na vida intrauterina que faça esse diagnóstico já. Tá bom? Porque não é, como eu disse, não é uma doença, então não tem nenhum marcador biológico para isso. Toda criança com deficiência tem direito a estudar numa escola regular. Só que existem N questões, como a gente citou. O barulho, os colegas, o conteúdo. Muitas vezes o que a gente busca é a autonomia daquela pessoa. É a capacidade de conseguir comer sozinho, tomar banho sozinho, se deslocar sozinho. Que na escola isso não vai ser trabalhado, né? Na escola é trabalhado um conteúdo pedagógico. Lógico, existem escolas, professores por aí que se dedicam muito e buscam a funcionalidade das pessoas. Mas muitas vezes os locais que trazem isso são as escolas de ensino especial, como a PAI, né? Em Botucatu tem o Nair Pérez, que são locais que trabalham essa funcionalidade, essa autonomia. E não é a família que faz essa escolha. Então, vamos pôr no mundo ideal, né? Que você passe ali com um pediatra, que tenha conhecimento, com um neuropediatra. Ele vai conversar, né, com a mãe. Vamos ouvir a escola também, como está a adaptação lá. E a gente vai recomendar que essa criança seja inserida numa PAI, num centro Nair Pérez, ou que continue numa escola regular. Outra coisa também, que já aconteceu com alguns pacientes, é estar numa escola regular e a professora está vendo o quanto aquilo está sendo sofrível de estar ali para aquele indivíduo. E aí isso é encaminhado para a Secretaria de Educação e essa criança é retirada da escola regular e levada para uma escola de ensino inclusivo, de ensino especial. E existem também aquelas pessoas que têm autismo, deficiência intelectual, síndromes genéticas, né? Então, o autismo não é uma síndrome, nem o TDAH em si, que não conseguem estar em nenhum outro ambiente educacional. Então, vão ser pessoas que vão ter o ensino domiciliar. Então, tudo isso é avaliado a partir da Secretaria de Educação, do médico que acompanha e da equipe terapêutica. A psicóloga, a psicopedagoga, que é a profissional capacitada em ensino escolar, né? E todo o manejo desses transtornos do neurodesenvolvimento. Então, existe toda uma equipe para fazer essa determinação. Mas, a partir da lei de inclusão, todas as crianças têm direito ao ensino regular e suas adaptações.
5 indivíduos com diagnóstico dentro de uma sala de aula, né? É muito difícil, porque cada criança vai ter a sua particularidade. Então, às vezes, aquela criança, naquele momento, ele está regulado, mas a outra criança não está regulado. Às vezes, existem crianças que se regulam, por exemplo, andando de um lado para o outro, mesmo em sala de aula. Só que isso vai descompensar o outro colega. Então, são muitas coisas. É o que eu falei, a culpa não é da escola, né, em si. A culpa é das pessoas que estão jogando as crianças ali e não estão tendo capacitação para isso. Então, a culpa está ali, a mais, acima disso tudo. Então, existe hoje capacitação para os professores para conseguir lidar com isso. E muitas vezes você sozinha não vai dar conta dessas 5 crianças ali. Seria o ideal se cada uma tivesse seu professor auxiliar. Seria muito melhor, né, para lidar com cada questão. Mas não é possível. Então, existem locais da escola que pode ser feita regulação. Então, que a criança sai daquele ambiente para conseguir se regular e voltar para a sala de aula. Adaptações curriculares. Então, rotinas visuais, né, que a gente sabe que as crianças autistas aprendem muito mais quando você traz aquilo ali visualmente do que texto em si, né? Então, as adaptações são necessidades, né, direitos em si. Não é nenhum favor. Mas é muito difícil para o professor, hoje em dia, lidar com a quantidade de criança que tem dentro de uma sala de aula. Muitas vezes sozinha, né? E cada uma aprendendo de uma forma. Sim, né? O ideal realmente é que as crianças elas estejam além da escola fazendo tudo um ambiente terapêutico, mas isso é uma realidade mínima, né? Tem crianças que fazem terapia atualmente e fica ali 30 minutos numa terapia compartilhada com outra criança, faz às vezes uma vez na semana, a cada 15 dias, só que está ali na escola todos os dias e o professor está lidando com isso. Eu acho que o ideal seria se a gente tivesse... Hoje, o autismo precisa de vários profissionais. Não é somente um professor de apoio. Mas para você fazer terapias hoje, você precisa de fono, muitas vezes para não verbalização, precisa de TO, psicopedagoga, fisioterapia, às vezes, muitas vezes, por causa do funcional dele. Então, são vários profissionais que possam ser inseridos. E você acha que uma escola vai conseguir fazer isso? Então, são opções que nós temos de trabalhar para que nós tenhamos outros tipos de ajuda que a criança autista pequena possa ter para começar a ter uma vida normal, adequada para a socialização dentro de uma instituição de ensino. Isso é o caminho que nós temos que fazer. E quanto mais precoce for, mais ele pode estar sensibilizado ambientalmente para poder estar no lugar junto com os outros. Estou falando porque muitas vezes sensibilidade. Tem muitas vezes escolas que você vai e vê 2 autistas lá, ele tem sensibilidade para barulho e o outro não tem. Já está se adaptando para isso. Então, muitas vezes, tem diferença de crianças, né? Então, acho que são tratados sempre individualmente, cada dificuldade de cada um, né? O nosso trabalho, muitas vezes, eu falei com o secretário de Educação do Estado, falei que o ideal é hoje, cada escola estadual e municipal, a gente mudar aquele som, o barulho do sinal, que é um trim, é um barulho alto, mudar por música. Já está sendo mudado em várias escolas. Que poderia ser disponibilizado em cada escola 4 tampão de ouvido, para começar a adaptar a criança dentro da escola ao barulho, para começar a também socializar. Muitas vezes, por causa de um barulho desse, aglomeração de crianças e amigos, ele vai se afastando, vai se afastando. Então, a gente quer que ele fique, mesmo com o tampão, perto dos amigos, e vai se adaptando para que possa, no futuro, estar junto com eles normalmente. São caminhos diferentes, mas caminhos que nós temos que reconhecer individualmente cada um, a dificuldade de cada um e poder ajudá-lo. E o bullying, que também é muito frequente. A crítica, o bullying. Uns tempos atrás, eu estava no shopping, e eu vi uma criança deitada no chão, com a mãe deitada no chão no shopping. Aí, como eu entendi o que era, eu fui lá e perguntei para a mãe, o que está acontecendo? Em que eu posso te ajudar? Eu falei, meu filho está com uma crise de autismo, que eu já desconfiava. Eu falei, então, fique tranquilo, cuide do teu filho. Peguei um segurança, fui e falei, olha, ele está com crise de autismo, então o que nós temos que fazer é ajudar todo mundo a sair do lado. Que a maioria das pessoas que não conhecem vão lá e criticam, falam, olha, criança birrenta, criança maldosa, criança que está fazendo a mãe ficar deitada no chão, criança que é teimosa. Então, são fatos importantes, mas fatos que é normal, que eu estou falando, normal para quem não conhece.
Aí, quando nós começamos a falar isso, aí as pessoas foram saindo do lado, ficou sozinho a criança com a mãe. Em 5 minutinhos, a mãe sabe acalmar a criança, levantou e seguiu. Agora, se a gente não faz isso, a criança não vai mais no shopping. O que a gente quer é que a criança vá no shopping, vá no mercado, vá em banco, vá em todos a escola, e se ambiente para poder ter uma vida normal futura e também profissional, né? Para ser independente no futuro. Esse é o nosso caminho que nós temos que seguir. Vocês viram como detalhes importantes, mas são detalhes que fazem parte da vida das pessoas? Né? Um dia eu estava no mercado também conversando com o gerente falou o seguinte: Jairo, eu fiz leis lá em Londrina que pudessem levar as crianças no mercado. Aí eu encontrei com uma monitora que estava com 2 crianças jovens, um de 15 e outro de 18 anos, um síndrome de Down, outro autismo, fazendo compra no mercado. Aí eu conheci ele, mas fiquei de longe, aí a monitora me conhecia, foi atrás de mim e falou: Jairo, você fez um grande avanço quando você colocou em 2017 o símbolo do autismo na lei das preferências, que não tinha. Tinha a lei Berenice Piano, mas ninguém conhecia o autismo dentro das preferências das deficiências. Então, aí nós começamos a falar: hoje eles estão vindo aqui sozinhos, eles estão pegando as coisas que eles querem, pagando e indo embora. E eu só acompanho. Mas, por outro lado, um gerente falou assim que tem uma família que sempre vai toda semana lá no mercado. Toda semana vai para ambientar o filho. Aí teve uma crise dentro do mercado. Aí essa crise dentro do mercado, o gerente veio porque começou a gritar, porque a característica é, às vezes, gritar, né, gesticular. Aí foram lá procurar o que era o problema. É barulho alto do som, é aglomeração, é alguma coisa que estava impedindo. Aí foram ver uma placa que sempre passava, ele passava, e a placa estava ali e ela estava torta. Sabe? Um detalhe. Aí viram que a placa estava torta, eles corrigiram a placa ali, aí ele viu, daqui a pouco melhorou, já. Aí tocou o barco. Então são coisas assim que eu acho que talvez afetem a vida das pessoas, mas se a gente conseguir entender, talvez a gente ajude muito. Tá? Então, muitos detalhes que a gente conta na vida da gente. Desde 2017 a gente trabalha com isso. São 8 leis em Londrina que possam ajudá-los lá. Carrinho de mercado que a gente leva, não sei se a senhora já viu, doutora, é um carrinho que normalmente criança que tem deficiência, ou é carrinho motorizado, ou criança que tem uma cadeirinha assim que cabe uma criança de 1 ano, deitada na cadeirinha. Do autismo lá em Londrina, a gente fez uma cadeira normal igual essa que cabe um adolescente até 12 anos. Aí a mãe vai com o carrinho de mercado, com uma criança ali, até 12 anos, ela vai começando a fazer a compra e ela vai acompanhando, mas o futuro que a gente quer é que essa criança vá do lado dela. E ela comece a acostumar a andar no mercado. Aí essa criança saindo e andando no mercado, como aconteceu com esse jovem que deu crise, amanhã ele vai sozinho fazer compra no mercado. Porque, literalmente, vocês são jovens, mas nós, daqui a pouco, seremos os primeiros a irem e os filhos vão ficar. Como será a vida deles sem a gente? Né? Então, esse é o propósito que a gente tem. A doutora faz um belíssimo trabalho de conscientização, de orientação, mas amanhã alguém vai ter que fazer o nosso lugar, né, doutora? E vocês vão ter que estar preparados para poder fazer esse ensinamento, essa educação, para que a gente possa estar preparado para o mundo melhor que a gente espera. Tá bom, gente? Então, obrigado aí. Pessoal, só complementando, né? Pode ficar aqui, doutor. Pode, o Jairo também. Então, eu estava como secretário de educação aqui do município, né? Então, assim, eu entrei em setembro, fiquei de setembro até fevereiro, né? Então, eu vi a professora comentando com relação à questão, né? O que é feito, o que a gente pode fazer, né? Então, o que foi identificado, pelo menos, né? Quando eu estava fazendo a gestão da Secretaria de Educação, e, infelizmente, né, há uma falta muito grande de profissionais para atuarem na área, né, da parte do autismo. Né? Então, assim, hoje, né, se a gente pegar no nosso... A doutora não é daqui, a doutora de onde que a senhora é, doutora? Santa Cruz. Né? Então, assim, a doutora vem, ela faz uns dias de atendimentos aqui em Santo Antônio. Então, assim, falta muito profissional. Né? E o aumento, né, na verdade, eu imagino que já deveria ter,
né? Só que não tinha o diagnóstico, né? Então, assim, antigamente, né, a pessoa talvez era autista, mas, né, passava ali por outro tipo de deficiência ali, ou alguma coisa ali que a pessoa falava, isso daí, né, é o jeito dele mesmo, sabe? Hoje já tem o diagnóstico. Então, assim, a partir do momento que faz o diagnóstico, né, tem como fazer o tratamento, né, que nem o Jairo comentou, né, que nem a doutora Letícia comentou. O que acontece hoje, né? Então, na nossa Secretaria de Educação, tem o CAI, né? Então, assim, o CAI, ele faz o mapeamento, né, para verificar se essa criança tem algum problema. Só que o órgão é ineficiente. Então, assim, ele não consegue fazer a demanda que tem que ser feita, sabe? Então, sim, porque falta profissional, daí tem a questão de concurso, tem várias coisas para ser realizada. Daí, que nem o deputado falou, tem a equipe multidisciplinar, né? Que nem daí tem a fono, tem o TO, daí tem ali a parte da psicóloga, daí tem a parte vamos colocar da psicopedagoga, sabe? Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Obrigado, doutor. Então, assim, o que acontece? O número desses profissionais é muito reduzido, né? Então, assim, eles têm que fazer o diagnóstico e fazer o atendimento. E, no caso, um atendimento desse não é um atendimento de uma semana e você libera o paciente. É atendimento de meses, talvez anos, sabe? Né? Então, o que acontece? Quando eu entrei na Secretaria de Educação, para ser avaliado, tinha uma fila de 185 crianças para pegar o diagnóstico, né? Para saber qual o problema que tem ou não. Olha para ver como que é a gravidade, né? Então, assim, e, infelizmente, essa fila é uma fila que nem a gente não vai andar. Por quê? Como que uma fila que vai andar se aquela criança que ela foi diagnosticada e está sendo atendida, e ela tem que ser atendida, né? Eu posso até diagnosticar, mas como que eu vou atender outra criança? Eu não tenho horário, sabe? Então, assim, daí fizemos algumas tratativas, né? Fomos até a PAI, né? Papai fazer e conseguiu dar vazão na lista, né? Então, assim, o que a gente vê? Então, assim, falta profissional, né? Daí tem que ter, que nem o deputado falou, algumas políticas, né, que vai conseguir resolver esses problemas, né? Por quê? Às vezes tem esse problema ali, né? Como colocou, né, a professora ali, quando esse aluno está em sala de aula, né, o professor regente, ele não consegue cuidar da criança e não consegue dar aula. Então, assim, por quê? Porque não, é impossível, sabe? Então, quando eu entrei na Secretaria de Educação, eu fui em todas as escolas e fui em todo o CEMEI, sabe? Então, quando o diagnóstico ele é precoce, né, que eu pego um aluno que está lá no infantil, né, às vezes eu consigo mapear esse aluno, a hora que ele chegar no fundamental, eu já consegui mapear ele e consegui fazer alguma tratativa. Mas o que eu observei? Eu observei assim, esse aluno, ele não é mapeado no infantil, infelizmente, ele sai do infantil sem mapeamento, e a hora que ele chega lá no fundamental, às vezes infelizmente, daí o professor também não consegue dar, sabe? Então, daí ele vai para o Estado, sabe? E fica o problema, sabe? Hoje, para vocês verem, assim, né? Isso daí é a nossa realidade de Santo Antônio, né? Infelizmente, sim, não é fácil ser professor, né? No caso, assim, a gente tem os professores aqui, a gente vê, né? Então, como o deputado falou, né? Como a doutora falou, sabe? A criança não tem culpa. E o professor também não tem culpa, porque assim, ele não tem o preparo para fazer o cuidado. Então, por que eu quis trazer o tema, né? Eu fiz o convite, né? Eu sei que, né, tem uns professores que estavam, né, tá em aula, né, às vezes tá assim, só veio uma, né, no caso assim, da nossa rede municipal de educação. Eu convidei todo mundo, eu mandei o convite para todos os diretores, sabe, das escolas. Mandei o convite para todos os diretores, falei assim, por quê? Porque eu vi que é importante, né? Então, assim, que nem o deputado falou, quando eu saí da secretaria, não é porque eu saí da secretaria que eu não vou tentar trazer a melhora para a nossa comunidade da cidade, né? Então, por isso que eu trouxe o deputado, para ele ver nossa realidade, para ele ver o que ele pode nos ajudar, sabe? Lá na Assembleia, né? No caso, assim, o deputado sabe bastante, né? E brigou muito, né? Brigou modo de dizer, né, deputado, né? Assim, lá em Londrina, falou, vamos fazer uma lei, vamos fazer isso, sabe, para ajudar. Será que nossa cidade também não pode estar melhorando, sabe? Porque a gente tem a realidade, eu já fui em CEMEI ali que, sabe,
Se você não vê, você não acredita, sabe? Porque daí até a diretora falou, se você não tivesse visto, se eu tivesse falado, você não acreditava. Eu falei, do jeito que a senhora ia falar, eu acho que não, mas do jeito que eu estou vendo, assim, e é preocupante, sabe? E é preocupante. E cada vez mais, né, tá o aumento. Então, assim, aqui na nossa cidade, né, conseguiram fazer a casa do autista, né, mas, porém, assim, tem uma ineficiência também, no caso assim, como qualquer, no caso assim, tem que, né, tem que ter uma melhoria, né, tem que ter profissionais. Às vezes eles tentam trazer o profissional, mas, assim, dentro do que está, é muito difícil. É poucas pessoas que têm especialidade, que nem a doutora comentou. Às vezes a pessoa, ela está ali, mas ela não quer trabalhar naquela área, porque não é uma área fácil, né, doutora? Assim, é uma área difícil. Às vezes, o que a gente vê muito também? O pai não aceita. Tem pai que não aceita que a criança, né, recebe aquele diagnóstico. Ele é direito dele, só que, assim, dentro do que está, atrapalha o aprendizado da criança, atrapalha o aprendizado de outros alunos, sabe? Então, assim, na minha estimativa, né, isso daí estou falando eu imagino, assim, que nós temos uma deficiência, né, aqui, que eu trabalhei como secretário de educação na cidade, dá uns 2 anos de defasagem. Sim, vamos colocar aí de aprendizado. Não é total, mas se a gente pegar, porque essa criança que tem, né, esse aspecto autista, ela não vai ter o aprendizado, ela não vai deixar o amiguinho aprender também, sabe? E às vezes, no casinho no infantil, ele vai passando, porque no casinho é o infantil ali. Até vão colocar ali até o 2º ano do fundamental, normalmente nem muita prova tem, no casinho. Então a criança vai lá para o 3º ano, às vezes sem saber, no casinho, fazer a escrita, sabe? Que lá no infantil ela já tinha que ter né, o pega ali do. Então, eu estou falando, né, o que eu vi, né, dentro do que a gente trabalhou. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje? É um pouco de conhecimento, né? Agradeço de coração, doutor Letícia, né? O deputado Jairo aí, que tem um conhecimento enorme. Vocês viram, né? Fez quase uma palestra para nós aqui do conhecimento que ele tem, né? Para vocês verem que ele tem o know-how do que ele está falando, né? Então, assim, ele briga por uma causa lá na nossa Assembleia lá, mas ele briga com conteúdo, não está lá para falar bobeira lá, falar, eu quero isso porque eu acho que ele não. É porque tem a necessidade, ele sabe, né, do que ele está falando. E, no caso, na nossa cidade, vocês viram aqui, a hora que a hora que o deputado falou, levanta a mão quem tem, né, algum conhecido ou alguém da família que tem, né, o transtorno de aspecto autista. Né? Bastante gente ergueu. Né? E como a doutora falou, é por nível, tem uns níveis que é forte. Você vai às vezes, ali vamos colocar que é o CMEI que a gente fala, né, que é o infantil, tem criança ali que não tem condição de ficar na sala regular junto com os alunos, sabe? Não é uma discriminação, é que, infelizmente, ela não foi preparada. E o professor também não está preparado. Né? A culpa também não é do professor, porque, assim, infelizmente, né, o professor ele não tem o que fazer, né? Porque, assim, ele não tem conhecimento, ele se formou, mas foi surgindo, e ele acaba meio que... Então, só para vocês terem uma ideia, hoje o nosso município está mais ou menos nessa... Então, vocês viram aí que saiu, né, o PSS aí para o município, né? Eu acho que vocês devem ter visto ali. Então, assim, dentro do PSS, provavelmente não, né? Quando eu estava lá, essa estratégia a gente já tinha traçado, que tinha que fazer o PSS, porque hoje a gente tem defasagem de professor auxiliar na sala. Por exemplo, só está o professor regente, né, que nem a professora falou, tem 5 crianças ali que já têm o diagnóstico, que tem o TEA, e o professor está com as 5 crianças, às vezes são 5 graus diferentes, daí o professor não sabe se ele dá aula, se cuida de um, se cuida de outro, sabe? Daí fica nessa situação. Então, eu imagino com essa absorção aí, nessa realização do PSS, vai suprir um pouco da necessidade nossa aí do município, só que o que acontece? Infelizmente, o professor está doendo, né? Então, assim, se vocês forem ver, né, quando entramos lá, a gente mapeou a questão aí de absenteísmo ali, né, no caso, de falta do professor, né, de atestado, é grande. Né? Então, assim, daí você chega ali e não consegue. Né? Então, se um professor falta, daí eu tenho que puxar o professor, às vezes, de apoio ali que está, para dar aula, daí continua do mesmo jeito, não vai resolver o problema. Né? Não sei se o deputado quer comentar mais alguma coisa.
Tem muita gente que não conhece, eu fiz uma cartilha que é específica para aqueles que não conhecem o autismo, tá? Eu usava muito do Ziraldo e desde 2017 eu uso essa cartilha. Só que eu não trouxe em mãos. Quem quiser, tem no meu Instagram lá, Tamura Jairo. Se puderem, aí tem umas fotos hoje que nós tiramos aqui também, vai estar lá no Tamura Jairo. Me sigam lá e vai ter uma cartilha que é assim, algumas características inerentes ao autismo. Por exemplo, que a doutora falou, talvez não olhe nos olhos. Movimento repetitivo. Muitas crianças talvez andem na ponta dos pés, talvez não. Muitas têm problemas alimentares, com um tipo de alimentos. Né? Às vezes são crianças que são hiperativas. Né? Brincam com alguns brinquedos que são repetitivos e são circulares. Então, essas são características que talvez estão na cartilha lá. Vocês podem pegar essa cartilha e distribuir para todo mundo. E, às vezes, vocês vendo uma característica, não é que vocês têm que falar que são indicados ou são autistas, tá, gente? Nós não somos doutores igual a doutora Letícia, que possa, talvez, numa consulta, as características poder diagnosticar. Mas nós podemos orientar, falar, vai procurar um profissional. Aí, manda para a doutora Letícia, né, doutora? Para poder fazer uma avaliação e fazer um diagnóstico, que quanto antes fizer, melhor, né, doutora? Eu falei 1 ano e meio, mas ela falou 1 ano e 3 meses. Então, é importante a gente poder fazer isso, porque se a gente com... O meu sobrinho, por exemplo, ele com 1 ano e meio, eu comecei a ver sinais. Falei para o meu cunhado. Começou a fazer terapia. Com 2 anos, eu fui encontrar com eles novamente, ele já me abraçava. Ele já falava algumas palavrinhas. Então, olha o quanto em meio ano de terapia com fono já melhorou a vida da criança, não nossa, da criança. E em meio ano, eu fui brincar com ele com 2 anos de idade. Sabe o que ele brincava comigo? Um quebra-cabeça de 100 peças. Ele sabia onde estava cada um. Não quer dizer que essa criança seja superdotada ou seja especificamente uma pessoa estranha, mas ele não sabia amarrar o cordão do sapato. Ele fez xixi na fralda até os 5 anos de idade. Então, você vê as diferenças que nós temos de uma criança. Né? Então, são características, nem, como ela falou, não é o superdotado e nem é o mais que não tenha conhecimento. Mas cada um é diferente do outro. Então, nós temos que conhecer especificamente cada um. Tá? Então, o meu Instagram é Tamura Jairo. Tem as fotos lá. E tem a cartilha lá também que vocês podem pegar. Anotem aí, gente. Tá? Peguem lá no Instagram. E da doutora Letícia também, que tem o Instagram dela, né, doutora?